Pessoal, muito boa noite a todos. O professor Geraldo deseja a todos aí uma boa semana. Então, nós estamos iniciando a gravação do vídeo da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Nós estamos essa semana aqui falando aqui de ferramentas da qualidade. Nós tivemos a primeira unidade curricular, técnicas e fundamentos da qualidade, que tinham duas tarefas. Aliás, até gostaria de pedir para aqueles que não entregaram a segunda tarefa que providenciasse até o final da terça-feira, né? Para que a gente possa estar encaminhando aí. E hoje nós começamos, então, a aula da unidade curricular 2, ferramentas da qualidade, ok? Então, vamos lá. Vamos à frente aqui. Vamos para o próximo e-mail, vamos lá. Olha só, pessoal, para começar a falar de ferramentas da qualidade, eu gostaria de rapidamente passar um histórico para vocês da qualidade, né? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte: o homem lá na antiguidade, antes ainda de ter qualquer tipo de relacionamento social, ele era um ser nômade, ele andava de um lado para o outro atrás de comida, de alimento, né? Até a época, até o momento que ele descobre a agricultura, observando ali o seu dia a dia, ele percebeu que ao cair uma semente no chão, nascia uma planta tal, e daí o que acontece? O homem deixa de andar pelo mundo atrás de alimento e ele fixa a residência. Então vem a primeira grande era da humanidade, que é a era da agricultura. Então o homem consegue aí fixar a residência e temos aí a primeira grande era da humanidade, a era da agricultura. O homem começa então a ser um ser social, descobre algumas ferramentas. Lá pelos idos dos anos 1450, 1500, começa a grande era das navegações, a era do comércio internacional, né? Então, isso acaba calhando aí com o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, depois a Austrália, enfim. E daí, nesse período, na Idade Média que a gente fala, né, a forma de organização da sociedade, a sociedade vivia em cidades, né, tinha ali a corte, o rei, os castelos, que tinha a nobreza, e tinham os campesinos, que assim eram chamados, né, os camponeses, que viviam nas cidades, no campo, fazendo a plantação para poder sustentar toda a estrutura. Em troca de defesa militar, aqueles súditos se rendiam ao rei, e daí o rei cuidava da segurança deles, e eles plantavam e sustentavam toda a colônia, todas as cidades, e assim se formaram os primeiros reinos na Europa. Isso tudo foi caminhando, até 1500, na Era das Navegações, e daí nós chegamos num ponto onde o comércio internacional começou a passos curtos, é verdade, mas ali começava uma era de globalização. Mais adiante, vem a questão da Revolução Industrial. E o histórico da qualidade começa pela pré-revolução industrial, ou seja, no ano de 1698, ali, o Thomas Savery, ali, ele inventa uma máquina a vapor. Por quê? Naquela época, como que funcionavam as questões de produção? Então, se a pessoa quisesse um sapato, ele ia num artesão, havia a imagem do artesão, né, que fazia ali de forma manual, por encomenda, roupas, sapatos, ferramentas. Então, era algo muito manual. Aí tinha os aprendizes, que aprendiam o ofício, né? Tudo isso vocês já viram num dado momento lá estudando história, ok? Acontece que em 1698, em 1712, ali depois com Thomas Newcomen e o James Watt, em 1777, eles desenvolvem a máquina a vapor, transformando pequenas oficinas manuais em algumas oficinas mecanizadas. E os historiadores apontam para esse momento da humanidade como sendo a era que começa a indústria, né? Então, a Revolução Industrial, a primeira grande era da humanidade, relembrando, a era da agricultura, depois a era do comércio, e agora a Revolução Industrial, a era da indústria, né? Que começa lá em 1698, 1777. Então, a Revolução Industrial é uma série de eventos que acontecem entre 1770 e 1830, os historiadores colocam aí. O Taylor é um engenheiro, né, que ele dá ênfase na tarefa. Em 1900 ele escreve The Best Way, o melhor caminho,
o melhor caminho de fazer as coisas. Então, imagine o seguinte, ó, nós estamos falando de 1700, 1830, né? Vamos colocar 1822, foi quando teve a independência no Brasil. O Brasil, em 7 de setembro de 1822, era uma colônia agrícola e o mundo já estava aí com a era da Revolução Industrial em andamento, tá? Então, não havia, a princípio, né? Não haviam, a princípio, algumas situações, né? Como, por exemplo, não existia uma fábrica que funcionava. Quando se criou a Revolução Industrial, que as pequenas oficinas começaram a se mecanizar, o que aconteceu? Um sapateiro que levava uma semana para fazer um sapato, agora ele conseguia fazer em 2, 3 dias, daqui a pouco um por dia. Então começou uma superprodução e também, por conta disso, um super desperdício. E algumas pessoas começaram a pensar assim, opa, não tem mais oficina manual, agora as coisas são mecanizadas, tem muito produto sendo feito, e a cada erro se comete muito desperdício também. Então, algumas pessoas começaram lá, e o Taylor foi um grande nome do caminho da qualidade, ele escreve, né, o The Best Way, o melhor caminho de fazer as coisas, com ênfase na tarefa. O Fayol, ele dá uma ênfase na estrutura do processo. Tá? Ele é um outro historiador, ou um outro administrador, vamos dizer assim, que ele fala que para poder ter qualidade, nós temos que ter um processo bem estruturado. Bom, a coisa andou, tivemos aí o Ford também, que foi outro grande personagem, não está citado aqui nesse slide, mas o Ford criou a linha de montagem. Então, todos esses autores, eles acabam criando uma ideia de indústria. Opa, até ontem as coisas eram manual, agora de hoje para frente nós temos uma fábrica. Como organizar essa fábrica? Então, se pensou na tarefa, se pensou no processo, e na Segunda Grande Guerra Mundial, nós estamos falando em 1945, 45 anos depois, veio a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E depois do final da Segunda Grande Guerra, veio os modelos de padronização. O Deming é um americano que, em 1951, leva para o Japão os conceitos da qualidade, entre eles o CEP, que é o controle estatístico de processo. O que aconteceu? O Japão ficou arrasado depois da guerra, e daí os soviéticos e os americanos, né, acabaram dividindo o mundo, vamos dizer assim, em dois modelos de economia, o capitalismo e o socialismo. E os americanos ficaram encarregados de ajudar os japoneses a se recuperar, porque o país assinou um documento de rendição, se rendeu na guerra, mas estava completamente destruído. Então, vamos ajudar o Japão a se reconstruir. E daí o Deming vai para o Japão em 1951 e leva, né, um americano leva para o Japão algumas ideias da qualidade. Então, esse conceito da qualidade, ele está baseado no produto, no processo, no cliente, nas pessoas e na mão de obra, né? Então, as dimensões da qualidade. Por que era importante levar qualidade? Para a sobrevivência das empresas. A qualidade indica que a necessidade das pessoas existe, as pessoas têm necessidade de consumir alguma coisa. Existe a qualidade intrínseca, aquela que é do próprio produto, né? Existe a qualidade em relação ao custo, à entrega, ao atendimento, à segurança, a moral e a motivação, e finalmente isso tudo reunido criou-se aí a qualidade total. Então, em 1951, retomando o ponto, o Deming introduz no Japão os conceitos da qualidade, né? Então, a abordagem gerencial do Deming fala do ciclo PDCA, que nós vamos ver durante o nosso trabalho nessas 5 próximas aulas, essa de hoje mais 4. Tem depois a abordagem da qualidade total do Feinbauer ali também, que ele fala da gestão da qualidade total. Aí começa a ter alguns questionamentos ali, ó. A abordagem da garantia da qualidade de Ishikawa, o controle de qualidade de espinha de peixe, a gente vai ver. Auditorias dos sistemas de gestão da qualidade e o modelo de japonês, o sistema Toyota de produção, a produção enxuta. Esse sistema japonês aqui tem um dado interessante para passar para vocês. Olha só. Nos meados dos anos 90, dizem os historiadores, né, que o governo americano encomendou, como todo país faz, as suas análises anuais e tal, e um dado chamou a atenção. Como que nos Estados Unidos o carro mais vendido era o Toyota, um carro japonês. Aí o governo americano
segundo historiadores, né, dizem o seguinte: poxa, aqui é a capital mundial do automóvel, Detroit. Aqui nasceu a Ford. O automóvel foi criado nos Estados Unidos. Como é que alguém consegue fazer um automóvel do outro lado do planeta, atravessa o automóvel dentro de um navio, né? Não um automóvel, mas vários, mas vamos dizer assim, ele consegue vender dentro do território americano num preço mais barato, mais competitivo que o nosso e com uma qualidade muito boa, né? Um bom acabamento, motor com alto desempenho, econômico, carros modernos, enfim. Isso chamou a atenção. E daí, segundo historiadores, né, o governo americano pede uma missão no Japão, e quando o pessoal volta do Japão, a curiosidade americana pergunta, né, o que os japoneses inventaram lá? E daí, para a surpresa deles, a resposta foi o seguinte: olha, os japoneses não inventaram muita coisa. Aquelas ideias da qualidade lá, que o Fayol dizia, né, o Ford, né, o Taylor, que o Deming levou lá para o Japão depois da guerra, os japoneses levaram a sério todo aquele ensinamento, aplicaram nos seus modelos de gestão, e daí, hoje, para os anos de 1999, 2000, né, o Japão explode em tecnologia junto com a Coreia do Sul, porque ele administra bem essa gestão da qualidade. E por isso que a gente fala do sistema Toyota de produção, a produção enxuta, que hoje é uma grande referência. Alguns vão ler o Lean Manufacturing aí, né, a produção mais limpa, enfim, o sistema Toyota de produção. Então, que é um modelo japonês criado a partir da melhoria da qualidade, ok? Então, os japoneses, eles implantaram aquilo ali, algumas ferramentas da qualidade, e lógico que evoluíram depois desse modelo, né? Foram percebendo, e a grande característica japonesa para o modelo Toyota de produção, inclusive, é que sempre há uma oportunidade de melhoria. Você analisa uma situação, verifica pontos onde você pode melhorar, só que para isso você tem que medir, e daí você faz todo o planejamento, e a partir da aplicação do planejamento, você realiza uma outra avaliação. Opa, o que a gente planejou, botou em prática, deu certo? De 10 pontos, 8 deram certo, 2 não. Por que esses 2 não deram certo? Então, vamos refazer esses 2 pontos aqui que não ficaram bem, e daí vamos fazer um novo planejamento. E daí tem o ciclo PDCA, né? Que é o planejar, fazer, controlar e agir corretivamente para que aquilo que foi planejado e não funcionou muito bem, a gente age corretivamente, faz um novo planejamento, faz um novo ciclo. E assim tem toda a melhoria da qualidade através do PDCA, ok? Então, nós vamos falar de algumas ferramentas hoje aqui da qualidade, tá? Falando em ferramentas da qualidade, por quê, pessoal? Olha só, vamos voltar no slide anterior aqui. Na verdade, é o seguinte, um médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa de ferramenta, né? E não tem como pegar com as próprias mãos dele, né, e ir lá fazer, não, ele vai utilizar manualmente sim, mas ele precisa de bisturi, ele precisa de uma série de ferramentas médicas para poder fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Um pedreiro, um carpinteiro, quando ele constrói uma casa, ele precisa de ferramenta, né? Ele precisa de serra circular, talvez um serrote, talvez martelo, desempenadeira, colher de pedreiro, bitoneira, enfim. Quem faz uma atividade precisa de ferramentas que lhes auxiliem a desenvolver essa tarefa. E ferramentas melhores dão resultados melhores. A qualidade também não é diferente. A qualidade, para poder ser realizada, ela necessita de ferramentas da qualidade. Alguns modelos que possam ajudar a pensar essa qualidade. E essas ferramentas da qualidade, então, nós vamos falar na aula de hoje, tá? Sobre a folha de verificação. O que é a folha de verificação? É um formulário usado para facilitar coleta e registro de dados, no qual os itens a serem examinados já estão impressos. Isso facilita a coleta dos dados e organiza os mesmos durante a coleta. Instrui o pessoal e realiza pré-teste. Olha só, se vocês olharem o que é uma folha de verificação, é simples. Então, imaginem ali na cerâmica Porto Belo, na saída do forno, alguém do controle de qualidade, opa, eu vou fazer uma folha aqui e vou anotar quantos defeitos está saindo aqui do forno. E daí ele começa lá, fica lá parado 1 hora ou meia hora na frente do forno, ele já tem os defeitos ali, conforme um defeito vai aparecendo numa peça ou outra, ele faz um risco para anotar a quantidade de coisas ali
que aconteceram. Isso é uma folha de verificação. Então, a primeira forma de fazer qualidade é perceber o que não está funcionando bem para poder melhorar. E uma das maneiras que os japoneses, né, acabaram adotando lá, esse grande modelo da qualidade, é uma folha de verificação. Eu vou verificar alguns itens para ver se uma determinada produção está indo bem ou se tem algum defeito que está aparecendo. Eu vou verificar e vou contar esses defeitos ali. É uma ferramenta simples, mas de grande serventia. Então, aqui tem um exemplo ali da folha de verificação, né? Dos defeitos, ó. Então, tem a peça, o produto, o operador, a máquina, a data, alguns tipos de defeito e tem a contagem. Essa contagem aí, vocês podem se remeter àqueles quadradinhos lá, né? Faz um traço, 2, 3, 4, risca no meio 5, aí vai para o outro, né? Então, ele vai fazendo, conforme as peças vão aparecendo, vai fazendo ali a anotação. Então, tem alguns defeitos ali que já estão pré-relacionados, por quê? Porque, para esse exemplo, talvez esses defeitos ali são os que mais apareçam e por isso que eles têm essa folha. Ela não é uma folha padrão, né? Cada empresa tem os seus defeitos. Então, por exemplo, se você trabalha numa fábrica de calçado, quais são os tipos de defeito que você vai colocar numa folha? A qualidade da cola, vamos dizer assim, costura rasgada do calçado, vamos lá, presilha, zíper, enfim, trancando, coisas que pertencem ao calçado. Se você for para cerâmica, você vai ver, que defeito que vai estar escrito ali? Ponta quebrada, trinca de extração, trinca de resfriamento, torto positivo, sujeira de forno, sujeira preta, sujeira amarela, pingo de esmalte, né? Então, tem várias situações aí, conforme o tipo de processo. Isso eu estou falando lá na saída do forno. Lá na prensa, de repente, tem outros pontos, né? Então, cada tipo de indústria, cada tipo de processo acaba tendo a sua folha que é estruturada a partir do seu dia a dia, ok? Aqui tem mais um exemplo da folha de verificação, né? Então, atraso na liberação de recursos financeiros, baixo interesse dos fornecedores, vai fazendo ali a anotação e no final vê o total, tá? Ok? Diagrama de Pareto. Uma outra ferramenta da qualidade que nós temos aí é o diagrama de Pareto. É um gráfico de Pareto, é um tipo especial de gráfico de barras, onde os valores representados são organizados do maior para o menor, usado para identificar os defeitos que ocorrem com maior frequência, as causas mais comuns de defeito ou causas mais frequentes de reclamações de cliente. Então, ali, por exemplo, nós temos o gráfico ali, né? Então, reclamações. Quarto, acessórios, limpeza, conforto, né, qualidade da alimentação e outros. Então, isso aqui é um hotel, por exemplo, né? O gerente do hotel quis saber como é que estão as reclamações dos clientes, e ele aqui está verificando o seguinte, que, olha, o quarto, por exemplo, né, a forma que o quarto está arrumado, está organizado, tal, é o que causa mais insatisfação aqui nos seus clientes. Só de olhar para o gráfico, a gente já percebe o seguinte: o maior problema é o quarto, o outro são acessórios, e o terceiro é limpeza. Pronto. Se a gente não faz um gráfico desse daqui, às vezes a gente não visualiza. E a gente pode correr o erro de começar a trabalhar ali na qualidade da alimentação, fica 3 meses melhorando a qualidade da alimentação, aí resolve um problema pequeno, enquanto que o problema do quarto ali, que é grande, que aparecem muitas reclamações, a gente não visualiza se nós tivéssemos, por exemplo, um texto corrido. Na forma de gráfico, salta aos olhos, chama a atenção, e o problema no quarto, para este exemplo aqui, é o que mais deveria ser atacado, porque resolvendo o problema que tem lá no quarto, diminui muito as reclamações. Então, o diagrama de Pareto, ele serve para mostrar visualmente, opa, o problema maior é esse, o segundo problema maior é esse, e o terceiro maior é esse daqui, ok? Resolvendo os problemas que ocorrem mais, conseguimos melhorar muito a qualidade, ok? A frequência que ocorre e a porcentagem total ali dos defeitos também que estão aparecendo ou das reclamações nesse caso, tá? Aqui tem outras, um outro exemplo. A empresa, ao realizar uma análise mensal, detectou um elevado índice de rotatividade de colaboradores. Para a resolução do problema, a empresa realizou um diagrama de Pareto para definição
de possíveis causas da ocorrência da rotatividade. E daí o que o pessoal acabou chegando à conclusão? Ó, nós vamos, por exemplo, atacar motivos pessoais não especificados, vamos atrás dos funcionários, né, onde tem aqui o item que tem 8 reclamações? Não, por quê? Porque isso aqui, ele é um problema, também deve ser verificado, mas o primeiro que nós devemos atacar para tentar resolver é esse aqui, ó, proposta de empresas concorrentes. Opa, o nosso maior problema é que tem algumas empresas concorrentes levando os nossos funcionários embora. O que fazer para manter esses funcionários aqui? Resolvendo esse problema, diminui o número, né, de situações correspondentes a esse item e tem um peso maior na hora de resolver. Então, o diagrama de Pareto é isso, para mostrar visualização, ok? É uma das funções, né? Não é só isso, mas a principal é essa. Vamos lá. Um último exemplo aqui, alguns defeitos, ó. A empresa de embalagem estava vendo ali que a embalagem estava com problema, e daí, ó, não selagem do topo, é o que aparece mais, não selagem do fundo da caixa, não selagem da lateral da caixa. São os 3 problemas principais aqui, ó. Nós não vamos se preocupar nesse momento com caixa amassada. Por quê? Porque caixa amassada representa pouco problema. Temos que atacar os 3 principais aqui sempre, tá? Porque atacando esses, resolvemos bastante coisa, ok? O fluxograma é uma outra ferramenta da qualidade que a gente vai ver hoje também. Vamos passar aqui realmente hoje. Nós vamos ter mais 4 aulas para retomar tudo esse ponto aí, né? Então, o fluxograma é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado processo. Quem já viu uma norma da ISO 9000, a Porto Belo tem, por exemplo, né? Vocês são funcionários da Porto Belo, a Porto Belo tem a ISO 9000 e tem aquela sequência em cada uma das atividades ali. Ó. As principais funções do fluxograma de processo são melhorar a compressão do processo e como eles estão interligados, né? Então, assim, ó, como que funciona essa etapa do processo de fabricação? Eu recebo o material da onde e a hora que eu deixo pronto, ele vai para qual outro setor, né? Eu recebo o material da preparação de massa, pó atomizado, faço uma peça prensada e essa peça vai para onde? Para a esmaltação, ok? Então, como que funciona esse processo? Mostra como as atividades e as rotinas de trabalho são desenvolvidas na organização e serve também para identificar problemas e gargalos que geram desperdícios e retrabalho. O gargalo num processo de produção, pessoal, é como se fosse uma garrafa, né, de vidro e no meio dela ela está afinada ali. Opa, ali tem um gargalo. Por que esse termo gargalo? É onde tem um estreitamento. Então, por exemplo, nós vamos imaginar uma situação na Porto Belo assim hoje, para vocês entenderem o que é um gargalo de produção. É um exemplo, tá? Eu vou tirar até a Porto Belo para não dar confusão, tá? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo de uma empresa que faz roupa, né? Então, assim, ó, quanto que a empresa pode comprar de pano para costurar? Ela pode comprar pano para fazer 10 mil peças de roupa. Quanto que pode ser embalado por mês? 10 mil peças de roupa. E quanto as máquinas de costura conseguem costurar? 5 mil peças por mês. Opa, eu tenho matéria-prima para 10 mil, as máquinas só conseguem costurar 5, e eu poderia até embalar 10 mil peças. Onde que está o gargalo? Máquina. Por quê? Eu tenho capacidade de 10 mil na matéria-prima, na hora de costurar a funila para 5 mil, e lá na embalagem até teria espaço para mais embalagem de produto. Mas por que não tem? Porque a máquina não dá conta. Então, nesse exemplo, o gargalo de produção é a máquina de costura, ok? Então é isso, é onde a produção trava, onde ela encontra um afunilamento e ela não consegue ser maior porque num determinado ponto ela está estrangulada. Fechou? Então vamos adiante. Olha só, isso aqui tem lá no livro didático, né? No fluxograma tem uma simbologia, passos da atividade, pontos que se requer uma decisão. Quando tem uma pergunta, eu utilizo o losango ali. Aqui é uma atividade final. Quando tem esse retângulo aqui com essa borda de baixo arredondada, é porque aqui necessita registrar, fazer anotação, gerar relatório, e a seta indica a direção que a atividade vai caminhando. Então, ó, um exemplo. Nós temos aqui, então, ó, vamos lá, início, recebimento de pedido. Aí vem uma pergunta. O cliente é cadastrado? Se o cliente não é cadastrado, tem que cadastrar o cliente. Se ele é cadastrado, ok, o pedido é processado.
Aí segue o fluxo aqui, ó. O crédito do cliente é aprovado? Não. Envia para o cliente pedido não aprovado e acabou a situação. Se o crédito for aprovado, sim. Aí retira estoque do produto, embala o produto, envia para a transportadora e entrega ao cliente lá, ao cliente final. Aí finalizou a situação toda. Então, aqui nós conseguimos visualizar como seria essa questão do recebimento de um pedido a partir da compra de um cliente, né? Então, ele tem que ser cadastrado, ele tem que ter o crédito aprovado. Seguindo as setas, né? Então, olha só, tem uma pergunta que é o losango, e daí sim ou não. Novamente aqui, ó, crédito aprovado. Uma pergunta que é um losango, sim ou não. Aí, conforme a resposta, se dá um determinado caminho. Tá? Aqui tem um outro exemplo, né? Isso aqui vocês têm lá no livro didático, e nós vamos seguir aqui, tá, pessoal? Olha só, vamos retornar aqui, então, só para poder finalizar esse ponto aqui. Ó. Então, nós temos o início da atividade, atendimento ao cliente e apresentação das especificações do produto. O cliente quer comprar algum produto, aí aqui a seta da direita ali é o não. Agradecemos o contato e oferecemos alguma ajuda quando precisar. A seta de baixo seria o sim. Encaminha o cliente para o pagamento no caixa, explica para o cliente as formas de pagamento, o pagamento é realizado e finalmente, ok, finalizamos a venda. Essas duas pequenas, essas ferramentas de qualidade que nós vimos hoje, tá, pessoal? A gente vai ainda falar um pouco mais dela durante o nosso trabalho, ok? Então, o que nós temos de tarefa para hoje? Na aula que vem eu vou trazer um novo conteúdo e a aula de hoje, a aula da semana que vem, vai gerar atividade 1, tá? A atividade 1 vai ser feita da seguinte forma, ó. No livro didático, eu vou até agora um pouco mais devagar aqui, eu até acelerei a nossa fala no início, para que o vídeo não fique muito longo, né? Mas aqui agora requer um pouco mais de tranquilidade para me explicar a atividade de avaliação para vocês aqui. Ó. No livro didático, existe um momento que trata de uma situação fictícia, onde um assistente de controle de qualidade da empresa Undertake, né, recebe do seu chefe um relatório de desempenho, onde se detecta uma perda de produção. Ali estão apontados falhas, os valores que se perdem financeiramente, bem como as quantidades de cada falha. Então, a proposta que o chefe lá do Marcos, até o nome do personagem que vocês vão ler ali no livro, a proposta é fazer avaliação e, baseado nas ferramentas da qualidade, apontar 3 ferramentas que poderiam ser utilizadas para ajudar a pensar em uma solução para aqueles problemas, ok? Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui, tá? Olha só. Esse é o relatório de falhas ali, ó, tá? A empresa, ok? Falhas internas, a mão de obra, no setor de produção costura. Então, lá no setor de produção costura, na primeira tabela aqui, creio que vocês estão vendo aqui o cursor, ó, nós temos valores, né, financeiro. Olha só, se a gente fosse colocar um diagrama de Pareto, a gente ia colocar aqui, ó, problemas mecânicos, R$ 699. Do lado dele, costura torta, 177. Montagem da peça, R$ 31,94. Ok? São o que mais teve gasto financeiro. Aqui do lado direito da tela, no quadrado de baixo, tem um tipo de falha, costura torta. Quantas peças saíram com a costura torta? Problemas mecânicos. Quantas peças tiveram defeitos porque deu algum problema mecânico na máquina lá de costura e daí gerou defeito? Montagem na peça. Quantos erros de montagem na peça? Né? Um botão mal costurado, por exemplo. Aplicação de acessórios. Né? Ah, aqui tinha que colocar uma fivela, tal, caiu, ou a fivela entortou, enferrujou, enfim. Né? Então, de um lado, no lado esquerdo, nós temos valores financeiros. Quanto que os defeitos gerados causaram de impacto financeiro? E aqui no lado direito, nós temos o Marcos fez lá o levantamento e apontou os seguintes defeitos aqui, ó, em número de defeitos, ok? Então, o que nós temos que fazer nessa atividade? Olha só, novamente, vocês vão pegar uma folha de caderno, uma folha de papel sulfite, pode ser a folha de caderno, que já tem a linha, né? Vão colocar lá, SESI, Senai, curso EJA, assistente de controle de qualidade, 2000. Ok?
aluno ou aluna, um nome, e daí unidade curricular 02, ferramentas da qualidade, atividade 1. Questões, tá? 1. Avaliando o relatório, aponte as 3 falhas mais significativas e explique por que escolheu. Então, vou voltar aqui, ó, vocês vão olhar ali, quais são as falhas que vocês entendem que é mais significativa aqui, ó, né? Alguém vai dizer, um exemplo, tá? Eu vou dar uma deixa errada que é para vocês entenderem o certo, ó. Para mim, o defeito mais importante é a aplicação de acessório. Por quê? Porque ele deu um prejuízo de R$ 24,84. Não tem problema nenhum ter dado um prejuízo de 699 aqui, ó. Porque, para mim, perder R$ 24,84 é perder mais do que se eu perdesse 699. Obviamente que eu estou falando aqui uma tonteria, como diriam os espanhóis, né? Estou falando uma bobagem aqui, né? É lógico que perder 699 causa um impacto maior no custo. Mas eu só estou dando um exemplo. Se alguém falar assim, ó, os 3 defeitos que eu escolhi aqui para mim, que é mais impactante, o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é aquele, né? Se alguém colocar a aplicação de acessórios entre os 3, o que significa? Concluam, né? Vocês acham que a aplicação de acessório é o que dá maior prejuízo para a empresa? Se vocês acham que sim, vocês vão colocar entre os 3. Se vocês acham que não, ele vai sair da conta e sobra os outros 3 ali para vocês apontarem. Tá vendo como é simples? E daí tem aqui um número de defeitos também, tá? Então, a primeira questão aqui, pessoal, é só isso. Ó, avaliando o relatório, as 3 falhas significativas para mim é essa e aquela. Por quê? Porque é o que impacta mais no resultado negativo ou impacta menos. Porque é a que dá mais prejuízo ou é a que dá menos prejuízo. Ok? Vocês vão citar 3 e vão dizer por quê. Ó, bem tranquilo. Eu costumo dizer assim, ó, nós devemos começar do começo. Então, se eu falasse a metade do nosso trabalho, vocês iam se complicar. Então, vai aqui no passo a passo. Primeiro respondam isso, ok? Depois, o seguinte, ó, para cada falha, escolha uma ferramenta da qualidade e justifique a sua escolha. Vou explicar melhor isso aqui. Se vocês voltarem aqui no relatório e falar assim, ó, costura torta, por exemplo, foi uma das falhas. Para resolver o problema de costura torta, eu vou utilizar uma ferramenta chamada PDCA. Por quê? Porque o PDCA ele é uma ferramenta que ajuda a planejar e corrigir problemas. Pronto. Então, vocês vão ter que fazer o que aqui nessa questão? Entenderam? Ó, vamos voltar aqui. Vamos aqui. Ó, para cada falha, então vocês vão pegar lá. A falha que eu escolhi número 1 foi essa. Das ferramentas da qualidade que eu posso ter à disposição para resolver, eu escolhi essa ferramenta, porque essa ferramenta da qualidade vai me ajudar nisso daqui. O outro defeito, eu vou usar essa ferramenta, porque com essa ferramenta eu posso tentar buscar uma solução pensando nesses itens. O terceiro defeito que eu escolhi, eu vou usar essa ferramenta da qualidade aqui. Para quê? Porque essa ferramenta pode me ajudar a pensar uma solução nesse nível. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muita coisa e até a gente ter uma ideia melhor, né? Eu vou pedir que vocês aguardem na aula que vem eu repassar as próximas ferramentas da qualidade que a gente vai falar ainda e a partir daí vocês vão ter várias ferramentas da qualidade e daquelas várias vocês vão apontar uma ferramenta para cada defeito. Ou seja, o defeito 1 escolhe tal ferramenta, o 2 tal ferramenta, o 3 tal ferramenta. Se vai estar certo ou está errado, a coerência que vai dizer, né? Por exemplo, eu como pedreiro, eu vou escolher para rebocar uma parede um serrote, porque com serrote eu reboco bem uma parede. Não, eu vou ter que dizer o seguinte, para rebocar uma parede, como pedreiro, eu escolho uma desempenadeira, porque a desempenadeira ajuda a alisar a parede, né? Então tem que ter coerência nos negócios, tá? Não é uma questão de certo ou errado, mas uma questão de coerência, tá bom, pessoal? Então, assim, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, o que nós temos que fazer aqui, vou repetir rapidamente.
olhem para esta folha de defeitos, percebam quais são os 3 mais importantes, coloquem aqui na questão 1, ó, avaliando o relatório, as 3 falhas mais significativas são a primeira tal, a segunda tal e a terceira tal. Por que você escolheu essas 3? Pronto. É a tarefa para a nossa semana. Vocês vão guardar essa folha. Na semana que vem eu vou adicionar outras questões e daí eu vou falar de outras ferramentas para dar sequência no trabalho. Tá ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós voltamos com mais algumas ferramentas da qualidade. Só relembrando para vocês, nós vamos ter 5 encontros, né, nessa atividade, nessa unidade curricular 2, desculpa. A primeira foi Técnicas e Fundamentos da Qualidade, as 2 aulas que passaram. A segunda unidade, a segunda matéria, entre aspas, vamos dizer assim, que nós vamos estudar, são Ferramentas da Qualidade, vai ter 5 aulas, tá? E depois vai ter uma outra mais para frente. Então, dessas 5 aulas aqui, nós vamos ter que fazer 2 tarefas. A aula de hoje e a aula da semana que vem vai gerar uma atividade. E depois, a terceira, a quarta e a quinta aula vai gerar outra atividade. Fechou? Tá, pessoal? Por enquanto, avaliem o relatório e aponte 3 falhas e por quê. Ok? Sem mais delongas, estamos aí à disposição para qualquer questionamento lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? A gente vai voltar na semana que vem. Tenham todos uma boa semana e, mais uma vez, quem ainda não mandou a tarefa 2 da matéria, da unidade curricular passada, por favor, né, se vocês puderem, até amanhã de noite, vocês têm o prazo para enviar aquela tarefa ali, tá bom? Tenham todos uma boa semana e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até lá.